Estamos aqui para conversar bastante. Eu estou curioso para saber o que tu fizeste no final de semana. Como assim? Nossa, a gente não conseguiu conversar muito. Eu preciso saber todos os teus caminhos. O que é que tu fez sábado de Meu manhã, Deus do céu. sábado de tarde, hoje à tarde foi um dia importante também, né? Eu vi o Real Madrid ganhar do Celta de Vigo. Eu vi o Palmeiras passar o trator no São Paulo. Teve mais alguma coisa no final de semana? Se Teve, teve, eu teve, não, teve não, um, não. teve um, teve um episódio em Porto Alegre também, um time ser campeão gaúcho, que inclusive tinha uma promessa de um grande influencer da cidade que diz o seguinte: se o Inter não ganhar o Campeonato Gaúcho, eu vou levar o treinador até Rivera. Quero saber se já deu tempo de voltar. Eu pedi, eu posso fazer o que está ao meu alcance. Eu pedi a demissão dele antes disso. Eu pedi a demissão dele quando perdeu para o Globo, né? E quando tomou 3 do Grêmio, era para ter ido embora, mas ficou, né? Sabe que eu tenho tido uma postura em relação a isso, César? Porque as pessoas me cobram isso, né? As pessoas, ué, Baldaço, e aí? Tu parou de pedir a cabeça do Medina, tem que tirar esse cara. Cara, quando não caiu, não adianta, né? Porque aí eu vou estar E secando o eu acho que treinador, tu né? tá certíssimo, O que eu vou Baldasso. fazer? É ele, né? É ele o técnico do Inter. O Ele que é me o resta teu é torcer por ele. treinador, ele é o teu treinador e é com ele que tu vai, velho. Não tem, Tem não jeito. tem, Mas, ô César, tem. vamos abrir falando do Grêmio, né? O Grêmio foi Vamos lá. campeão gaúcho, foi mais competente, utilizou as melhores estratégias, suplantou os adversários que tinha que suplantar e foi campeão gaúcho como tinha que ser, né? Tu sabe o que eu penso? Sabe que eu penso que o Internacional tem melhores jogadores que o Grêmio e que por conta da sua incompetência, né? E os embates aconteceram entre os dois. Quando precisou ganhar, o Grêmio ganhou. Quando precisou encaminhar uma vantagem maior, o Grêmio encaminhou. O Inter foi incompetente, o Grêmio foi competente, especialmente pelas mãos do seu treinador. E é aí que eu quero chegar. O Roger é o principal responsável, acho que tu concorda com isso, principal responsável pelo título gaúcho do Grêmio. Mas e aí? O Grêmio tem uma coisa só para fazer nessa temporada, só mais uma, né? Que é. E o pior é que não é nem mais uma, tem que dar prioridade a isso. Não, é o que o Grêmio tem para jogar, que é a Série B. O Grêmio está preparado para a Série B, Celso? Sabe que hoje, Baldasso, eu estava pensando sobre o que tirar do Campeonato Gaúcho. Claro que do ponto de vista do Grêmio. E essa é uma análise que a gente até pode fazer depois em relação ao que aconteceu com o Internacional. Mas do ponto de vista do Grêmio, as verdades que o Gauchão nos ensinou. Vamos lá. Só A fazendo um zaga, parênteses, só fazendo um parênteses. Quando tu perde o gauchão, as verdades ficam claras, né? Quando tu perde o gauchão como o Inter perdeu, as verdades estão ali, escancaradas, numa prateleira para a gente contar uma a uma. Quem não chega à final do gauchão, as verdades estão escancaradas e elas são todas negativas. Então, no caso do Inter, analisar as verdades é fácil. No caso do Grêmio é mais difícil, porque o Grêmio ganhou. E ganhar o gauchão nem sempre apresenta todas as verdades. pois é, mas essas verdades, e eu trago elas um pouco antes, né? Porque o Gauchão, ele explicitou algumas coisas, mas eu trago as verdades um pouco antes. Eu começo a ideia de verdade ainda com Mancini. Por quê? O Grêmio tinha uma forma de jogar. E o Grêmio vai nessa forma até o jogo contra o Juventude. Ali empata em casa contra um Juventude que quase caiu no Gauchão. E o Grêmio ali tinha verdades. Orejuela, o Grêmio tinha dois volantes, Thiago Santos e Vijaçante. O Grêmio tinha um meia que era Benítez ou Campas. O Grêmio tinha dois extremas e o Grêmio tinha um atacante. O Janderson era a realidade também. Entra o Roger. O Roger faz movimentos, erra também, porque posiciona este mesmo time lá no Grenal, no Beira-Rio, aquele primeiro jogo que foi um horror, mas ele muda. E aí que eu começo a entender as verdades. A primeira delas, o planejamento do Grêmio foi errado, porque teve que trocar no meio do Campeonato Gaúcho. Então, não sou eu que estou dizendo, isso é fato. Né? O Grêmio errou naquela continuidade esdrúxula, absurda, de promover quem caiu para o ano para tentar subir. Ponto um. Depois vamos para as verdades, e aí algumas ainda negativas que a gente pode colocar. As contratações, a maioria delas fracassou. Orejuela fracassou, Benítez fracassou, o próprio Janderson fracassou. Tirando isso, a gente vai para algumas verdades de ordem de planejamento.
Diego Souza não vai poder ser o protagonista, ele vai ter que ser uma peça, verdade posicionada pelo gauchão. E aí a gente começa, Baldasso, a entender o lado positivo. Chega o Roger e muda as peças. Primeira delas, Vijaçante, primeiro volante. Uma verdade do gauchão. Aí tu vai dizer, bah, César, mas às vezes o gauchão ilude. Eu até concordo, a história conta que ilude. Só que quem não tem nada, que é o meu caso, começa a olhar e dizer, cara, isso aqui já tem pé e cabeça. Outra verdade, Bitelo. O Bitelo não era jogador do profissional do Grêmio até o Roger chegar. As partidas que ele fez eram partidas da transição ou para compor espaço. O Bitelo não só jogou, como ele é o melhor jogador do campeonato. Imagina o tamanho da dificuldade do Grêmio de ler internamente. Outra verdade, a necessidade de se reforçar do meio para frente, que o Grêmio fez. O Grêmio contratou o Elkson, chega terça-feira, contratou o Gabriel, chega amanhã, recuperou o Ricardinho e tirou jogadores que a gente sabia que não iam dar resultado. Benítez, o próprio Janderson, e agora as coisas parecem se arrumar. Mas é preciso, eu gosto da tua primeira análise, quando tu diz o seguinte, é agora que vai começar. É agora? É sábado, 16h30, com a Ponte Preta. Não adianta. Ah, mas o Gauchão ficou para trás ontem. A gente festejou, acho importante festejar, mas é agora. E são 38 jogos. Acabou. Não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil. É jogar no sábado, depois jogar no outro domingo, depois jogar na outra sexta, e assim vai caminhando, uma a uma. 38 duras rodadas. Mas eu acho que o Grêmio sai, curiosamente, com mais verdades do que o Inter do Gauchão. O que para mim é até difícil de entender, mas a gente sai com isso.